Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. E assim ele começa a carta. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você entendeu aqui, há alguma coisa a ver com sofrimento e com dor. E eu achava que a pior dor do mundo era a dor de dente, até porque quem teve sabe como é que é. Mas, meus amigos, há 4 meses, eu participei de todo o processo do parto normal da Stephanie e vi que o negócio ali não tinha uma data assertiva para que a bebezinha, tinha hora marcada corretamente, literalmente falando. E eu lembro que a Stephanie naquele dia, naquela noite, ela respirava fundo, tentando controlar a dor, mas era difícil segurar os gritos, muito difícil. E quando o bebê veio, eu estava lá, eu vi, quando a bebezinha, a doutora Luísa tirou assim, trouxe a dor, a Stephanie era outra pessoa, o semblante mudou na hora. Então eu lembro que eu fiquei muito admirado, porque o tempo todo urrando e gritando, e de repente, foi só a bebê nascer, que a Stephanie virou uma outra pessoa, e aí ela pegou a bebezinha no colo e falou: menina, você fez a sua mãe sofrer, hein? Eu fiquei assim, cara, como é que pode mudar assim? Então, de repente, para nós que somos homens. Mas só que é o tipo de realização na nossa vida que é acompanhada grau, nível de sofrimento. Mas essas realizações que são acompanhadas de sofrimento não se restringe só à gravidez. É o suor da casa própria, é uma adaptação cultural, uma adaptação em um outro país. E, de fato,
todo aquele que torna-se filho de Deus, que é transformado em uma nova pessoa, embora isso seja glorioso, também passa por sofrimento. Porque a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo, há de passar por sofrimento. Coisas boas, mas que tem a sombra da dor. E a conversão desses macedônios da cidade de Tessalônica passa por aí. A Bíblia fala no livro de Atos que por 3 sábados, Paulo, Timóteo e Silas, ou Silvano, é a mesma pessoa, eles estiveram na sinagoga da cidade, e tendo a oportunidade de assumir na tribuna a palavra, aproveitaram para poder explicar que o Messias, prometido nas Escrituras, já havia chegado, inclusive, morrido, ressuscitado e prometido que voltaria. Mas essa pregação de Paulo, que como eu falei aqui, durou 3 sábados, é uma pregação que dividia opiniões. Muitas pessoas creram. Agora também, uma outra parte duvidou e o pior, se opôs ao ponto de, com inveja, contratarem alguns criminosos, alguns bandidos, para incitarem o povo contra esses missionários. Então, houve uma perseguição contra os missionários e também contra aquela igreja que estava nascendo. E Paulo, ele precisou fugir dali, porque ele foi pressionado a fugir para a Grécia, para salvar a própria vida. Imagina que Paulo, ele está agora longe dali e não tem notícias do que está acontecendo. Meus amigos, coloque-se no lugar de Paulo. Ele quer notícias do que está acontecendo, mas ele não tem quem o possa informar. Estamos falando de um período passado, aonde não havia WhatsApp e nem e-mail. Porque hoje em dia, quando a gente quer saber ou ter informação a respeito de qualquer coisa, por exemplo, a gente consegue saber tudo em tempo real. A namorada liga para o namorado ou manda uma mensagem, e fala assim: amor, a gente não vai dar para ir no cinema hoje. Estou febril, vamos deixar para outra ocasião. Aí o rapaz, no mesmo WhatsApp, ele fala assim: tudo bem, se precisar de mim, qualquer coisa eu estou no Zap. E, gente, eu devo ser a única pessoa que tem gastura com quem fala Zap. Porque, gente, é WhatsApp. Mas, com uma santa ansiedade, Paulo, na Grécia, queria ter informações daqueles novos convertidos que estavam correndo risco. Então, Timóteo aparece, se encontra com Paulo e traz notícias surpreendentes. Timóteo vai falar: Paulo, meu amigo, a igreja se mantém de pé em meio ao furacão. E é muito bom, gente, quando a gente vê um irmão ou uma irmã que nós não víamos há muito tempo, e a gente pergunta assim: vem cá, aproveitando que a gente está aqui, como é que está fulano? Aí fala assim: fulano está firme na fé, está atuante no serviço da igreja, está muito bem. Aí não dá assim uma coisa boa quando a gente ouve isso? Então, mas foi exatamente isso que aconteceu aqui no versículo 3, quando Paulo sabe que esses crentes estão dando frutos. E ele vai elogiar a beleza dessa igreja. Eles suportaram a tempestade como se fossem cristãos maduros, porque o sofrimento também gera isso, gera maturidade. E talvez, meus amigos, nós estamos falando sobre novos convertidos.
Estamos falando sobre pessoas que ouviram a pregação de que Jesus Cristo era o Messias, acreditaram e estavam vivendo uma nova vida, novas coisas. E você deve se lembrar que lá em Tessalônica, né, um rapaz chamado Jason, por crer no Evangelho, os judeus o arrastaram da casa dele e o levaram ao tribunal para ser julgado. Tudo isso aí é o quê? Era o preço, né, de ser um seguidor de Jesus Cristo. As pessoas sofriam violência física, não é só verbal não. E talvez se a gente fosse o apóstolo Paulo, lá na Grécia, tentando ter notícias, né, talvez a gente roeria as unhas, né, andaria de um lado para o outro, porque, afinal de contas, aquele trabalho que a gente começou ali em Tessalônica, um trabalho tão difícil, nós não sabíamos. O que deu isso? Né? Cadê Timóteo que não chega? Por favor, Timóteo, Deus, manda esse rapaz logo para cá, que eu quero ter notícias. Eu acho que talvez a gente, no nosso pensamento pessimista, nós pensaríamos assim: olha, é melhor não criar expectativas. Porque, afinal de contas, né, gente, só estivemos lá na sinagoga 3 sábados. E 3 sábados não dá para criar um curso de imersão bíblica. 3 sábados não dá para dar um seminário ou um simpósio sobre fé, sobre teologia sistemática. 3 sábados, ou melhor, 3 semanas, é muito pouco para que aqueles crentes de Tessalônica eles pudessem dar mostras de sua fé. É melhor não criar expectativas, porque você vai acabar sofrendo. Eu acho que eles pularam do barco. Eu acho que a gente, para sofrer menos, né, a gente preferiria contar com a pior parte. Porque eram novos convertidos. E eu lembro que, eu já contei essa história aqui na igreja, eu acho, uma vez, que quando eu fui convertido, foi uma conversão um pouco sofrida, porque em casa mesmo teve algumas perseguições. Eu tive algumas perseguições dentro de casa, alguns apelidos que eu ganhei, né? Enfim. E eu ia para a igreja, e eu queria morar na igreja, tá, gente? Só para você ter uma ideia. Porque a igreja era um lugar de família, um lugar de paz, algo para mim muito novo. E eu lembro que eu me juntei a um outro jovem, também novo convertido, e nós, quando nos juntávamos, a gente conversava sobre problemas que a gente atravessava por causa do cristianismo, né, com as nossas famílias. Eu lembro que um dia o pastor levantou a mão e falou assim: eu preciso de homens que para lixar os bancos da igreja. Eram bancos como esse aqui. Lá estava eu, novo convertido, cheio de gás, né? E ele também. E eu lembro como se fosse ano passado, não ontem, né? Eu lembro que a gente estava assim ajoelhado no banco, lixando, para que depois pudéssemos aplicar o verniz. E a gente conversando ali, né, sobre tentação, as coisas do jovem, como a vida prática cristã, desafios, coisas do tipo. E aí passou por trás de nós um irmão já com seus 50 e poucos anos, ouviu a conversa e falou assim: eu já fui igual a vocês, mas vocês vão ver, quando vocês tiverem o mesmo tempo de crente que eu tenho, tudo isso aí esfria. Aí o meu colega virou assim para ele e falou assim: quando isso acontecer, eu aceito Jesus de novo. Ele foi muito rápido em responder dessa forma, eu não saberia fazer melhor. Aquele senhor, aquele irmão em Cristo, ele já estava, por causa das décadas de cristianismo, mais calejado, mas também mais frio, talvez tivesse perdido a constância, o calor. E, meus amigos, sem constância, sem crescimento, é muito possível que a gente vá esfriar na fé.
Você vai desanimar se você não crescer na fé, não buscar o movimento, não for constante. E o que eu vou dizer aqui é um misto de alegria e de preocupação. Há novos convertidos que são mais disponíveis, mais interessados do que muitos crentes que têm 10, 20, 30 anos de igreja nas costas. E é possível que sofrimentos nos ensinem alguma coisa? A resposta é sim. Os tessalonicenses estavam passando pela escola do sofrimento, mas nessa escola, aonde tudo é dor, é possível ver a beleza da constância deles. Eles estavam crescendo em fé, uma fé viva, não uma fé engessada. E também estavam crescendo no amor de uns para com os outros. E Paulo, lá na Grécia, preocupado, e a igreja indo bem. E seria muito normal que a perseguição gerasse um estresse na igreja, não é verdade? Seria muito normal que os irmãos ali, aflitos, cada um tentando fazer as coisas do seu jeito, eles sofressem ali uma discórdia interna, uma dor de cabeça, um desentendimento, até mesmo um rompimento, um cisma na igreja. Seria muito comum, porque eles aqui eram 3 semanas aprendendo sobre o Evangelho. Mas o interessante, pare para pensar nisso, é que o sofrimento dos tessalonicenses, e Paulo fala isso aqui, foi motivo de inspiração para a fé de muitas outras igrejas. Ele fala, nós nos gloriamos e nós estamos compartilhando nas igrejas o resultado disso tudo. Como é que vocês estão se mantendo em meio à dor? E, gente, às vezes, Deus nos deixa sofrer para que a sua resposta diante do sofrimento possa servir de inspiração para outros irmãos. Você já pensou nisso? O seu sofrimento vai, da maneira como você corresponde a ele, da maneira como você reage ante ele, vai servir de inspiração e história para outros demais irmãos. Eu não preciso ser um pastor, e já quis ser um reverendo, tá, gente? Mas depois eu mudei de ideia. Depois que eu vi o meu pastor, eu era de uma outra igreja, depois que eu vi meu pastor sofrendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu falei, olha, eu acho que Deus não me chamou para isso, não. Mas eu não preciso, e estava tudo encaminhado para eu estudar tudo certinho, todo documento tudo certinho, mas eu voltei atrás. Mas eu não preciso ser um reverendo para saber ou para experimentar angústias profundas, quando no meio da igreja acontece conflito entre os irmãos. Eu não preciso ser um reverendo ou um pastor para sofrer quando os meus irmãos, alguns deles, são imaturos na fé. Os caras não avançam, não progridem na fé, no conhecimento do Evangelho. Isso tudo gera dor na gente, gera um desgaste na gente. Mas é tão bom e é tão renovador quando notícias do tipo: jovens e adolescentes estão montando um PG para estudar teologia. É tão bom quando chega a notícia de que as meninas se reúnem para tomar um café da tarde e para falar sobre vida cristã. Quando presbíteros são presentes na vida da igreja
e a governam biblicamente. Gente, só notícia que revigora a nossa fé. Só notícia que nos sacode por dentro de tanta satisfação e conforto. E, às vezes, e aqui eu vou fazer uma confissão, quando eu leio ou eu ouço a palavra constância, eu lembro que há 25 anos, a mãe de um amigo meu, ela mandou um recado para mim. Ele veio me passar o recado. Ele falou assim: Marcos, minha mãe, ela falou que você só tem um problema. Sempre que você começa uma coisa, você nunca termina. Você fez curso de inglês e saiu no meio do curso. Você entrou no consórcio para comprar um carro e você saiu no meio do consórcio. E aquilo me marcou muito, sabe, gente? Chegou até a doer um pouquinho, mas era verdade o que aquela mulher tinha percebido, porque eu mesmo não havia percebido isso. Começa-se, mas não se conclui. E a vida cristã, ela não pode ser assim. Por quê? Porque ela é do dia a dia, é da praticidade. É de manhã e de noite. São 24 horas em crescimento, no conhecimento dele e no amor dele. E constância dá trabalho? Meu pai, dá muito trabalho ser constante. Por quê? Porque constância vai exigir compromisso. E convenhamos, essa palavra compromisso, ela assusta ainda muitos crentes. Porque compromisso vai exigir de você alguma coisa, e é aí que te dá um pouco de medo. E o pior, compromisso com as coisas de Deus. Acontece. E se você percebe que você deixou de ser constante na vida com Deus, lembre-se dos irmãos de Tessalônica, meus amigos. Eles se ajudavam, percebeu lá? Cresciam na fé e também no amor mútuo, no amor coletivo, na fraternidade. Pois é isso. Se você percebe que está indo de mal a pior, se você percebe que tem sido desleixado na sua vida privada de fé, se você percebe que está desanimado, que perdeu a constância, procure os seus irmãos em Cristo. Procure pessoas maduras na fé, porque de vez em quando a gente precisa de pessoas que nos coloquem no trilho, né? Que pega a gente assim pela gola da camisa e fala assim: cara, acorda, desce, sai desse mundo de Alice. Gente que coloca a gente de novo no chão. E aqueles irmãos estavam se ajudando no momento de perseguição. E veja que eu já fui um novo convertido, muito curioso. Nosso Deus do céu. Eu tinha tanta curiosidade, gente, que quando eu ganhei uma Bíblia, eu lia, e eu vou te ser sincero, não entendia muita coisa não, né? Não é tão fácil assim. E eu tinha perguntas do tipo: Deus criou primeiro a água doce ou água salgada? E eu ficava nesses dilemas, né, que pode ser para você, que preocupação mais besta, rapaz, mas isso era na minha cabeça, né? Eu ficava assim: como assim? O anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem. Eu ficava assim: mas anjo tem barraca? É barraca de camping? Eu ficava com essas coisas assim. Eu precisava ser direcionado. É muito ingênuo, né? Eu lembro que, está lá assim na Bíblia, né? Não presumas do dia do amanhã, porque não sabe o que há de suceder. Aí eu estava assim na porta da igreja, e o rapaz falou assim: rapaz, acho que vai chover amanhã, hein? Aí mas não pode presumir do dia da manhã, rapaz. Eu precisava de alguém para pegar na minha mão. E os tessalonicenses também tinham as suas perguntas, umas perguntas teológicas, né? Que rachava a cabeça do pessoal.
E o Timóteo, ele deve ter chegado na Grécia e encontrado-se com Paulo e ter dito assim: Paulo, o pessoal está firme, o pessoal está no nível surpreendente de fé e de amor coletivo, estão indo muito bem, mas olha, você vai ter que escrever uma carta para eles, porque eles têm umas dúvidas que está tirando o sono deles. Qual, Timóteo? Eles querem detalhes da volta de Cristo. Paulo, temos que... Estou conjecturando aqui, tá, gente? Temos que enviar uma carta para eles. E o trecho do versículo 6 ao versículo 10 é um trecho, é uma perícope, um recorte que vai tratar da parúzia. É um nomezinho grego diferente que quer dizer advento, chegada, vinda, que na teologia a gente classifica como assuntos da segunda vinda de Cristo, a parúzia. E Paulo aproveita para fazer um link entre a parúzia, a volta de Cristo, e o sofrimento deles. E tem uma coisa que os perseguidores daquela igreja, e a Bíblia fala que eram invejosos, tem uma coisa que eles não sabiam, gente. Aqueles crentes novos convertidos estavam enfrentando o que enfrentavam porque tinham os olhos na eternidade. Tinham seus olhos lançados para o futuro. Eles estavam aguardando a volta do seu rei. E Paulo vai confortá-los, dizendo que Cristo, quando vier, ele vai dar alívio aos perseguidos, mas dará justa paga aos atribuladores. E a cena aqui descreve o juízo final, onde há presença de anjos e fogo, né? Quando ele vier com seus anjos e poder e chamas de fogo. É bom ressaltar que o próprio Jesus, ele vai explicar para os seus ouvintes uma parábola a respeito de um homem, né, que de madrugada, um homem mal intencionado, ele pega algumas sementes duvidosas e lança num terreno em que os trabalhadores haviam acabado de plantar trigo. De repente, passado algumas semanas, começa a crescer as duas sementes. Crescem. E os trabalhadores percebem que aquela semente duvidosa era o joio. Eles crescem de igual para igual. E no final das contas, o que é dito ali é que o joio, ele vai ser colhido, ele vai ser tirado, mas lançado no fogo. Enquanto que o trigo vai ser tirado, mas colocado em segurança no celeiro. E quando a gente lê o livro de Jó, Deus não fala para Jó, segura as pontas aí, porque falta só 20 dias para você se dar bem, para sua dor ir embora. Não, gente, não existe isso. Ele está sofrendo no escuro. Deus fica em silêncio grande parte do livro de Jó. E tem umas dores difíceis de suportar, não é? Exemplo, dor de cabeça, cólica, gastrite, dor de dente, que eu já falei aqui. E ninguém chega na farmácia e pergunta assim para o balconista. Ou melhor, quando você chega na farmácia, você fala assim: tem algum remédio que faz a dor acabar na hora? Não é assim que a gente, né? Tipo Doril, tomou, sumiu, é isso que a gente procura, né? Ninguém chega na farmácia, no balconista, e fala assim: por favor, eu estou com uma gastrite, rapaz, terrível, uma dor de cabeça, uma dor de dente, tem algum remédio que em meia hora isso vai embora? Não, gente, ninguém fala isso. Porque a gente quer que a dor vá embora logo. E Paulo não prometeu àqueles irmãos para empolgá-los, né, para maquiar o sofrimento, não inventou coisas.
não disse assim, gente, faça um pix de R$ 1.000 para minha conta, e eu, como profeta de Deus, declaro que todo o sofrimento vai embora agora. Não teve isso. Ou, vamos resolver isso com uma campanha de 7 sexta-feira. Também não. E talvez você pense assim, esse cara está pregando, falando de sofrimento, mas isso não é uma verdade na minha vida. Eu nunca sofri por ser um crente, muito pelo contrário. O meu trabalho, na minha universidade, eu me dou bem com todo mundo, todos gostam de mim, ninguém me persegue, todos me respeitam. Ok, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não sofre por eles rejeitarem, desdenharem ou ignorarem o Senhor? E isso também é um perfil do sofrimento. O amor também sofre. E na última parte, ao longo da igreja, gente, ao longo da história, a igreja sofreu na mão de ditadores, imperadores, perseguidores, de época em época, que ameaçavam a igreja, mas a igreja sempre se manteve de pé. Houve um período pós-apostólico, chamado patrística, onde os pais da igreja, ou seja, aqueles homens que eram os professores da igreja, os mestres da igreja, houve um período de grande perseguição. Por quê? Porque as conversões, elas eram crescentes, constantes. Então, só havia um jeito de minimizar ou erradicar isso, perseguindo esses professores da igreja, esses mestres. Porque proibiram o batismo e a conversão. Se tem gente sendo batizada, é porque tem gente ensinando. E os discípulos levaram muito a sério aquilo que Cristo ordenou, né? E vão por todo mundo, preguem, batizem e ensinem. Então, os perseguidores da igreja vão tentar controlar isso aí. E, por último, ali do versículo finais, né? Esses irmãos que estavam passando pela escola do sofrimento, estavam revelando ao mundo a sua fé. A sua fé num rei invisível, gente. Eles diziam que tinha um rei, aí o pessoal, mas cadê esse rei? Ele não está aqui, mas ele prometeu que vai voltar, mas cadê ele? Tente imaginar o que esses tessalonicenses tinham que explicar, que o rei que eles serviam e aguardavam, não estava aqui fisicamente, mas prometeu voltar. E Paulo ora para que eles se mantivessem assim, firmes, para que Cristo fosse glorificado por meio da fé, por meio do sofrimento deles. Eu queria concluir dizendo que Deus está do céu, observando todas as coisas. Ele conhece os crentes que sofrem por desobediência a Ele. Deus conhece os crentes que sofrem porque dão mau testemunho. Esse é um sofrimento que não glorifica o nome dEle. Mas Ele conhece também os crentes que sofrem porque estão em obediência. E o mundo vai sempre pressionar, sempre vai maltratar, sempre vai combater e atingir a igreja quando esta se colocar debaixo da obediência a Deus. Sempre, gente. E tem gente que há décadas frequenta uma igreja, mas prefere ficar na mamadeira ainda. Não quer que os dentes nasçam, não quer progredir, não quer amadurecer. E se esse é o seu caso, há renovo para você. Aprenda com a ingenuidade da fé de uma criança,
ou até mesmo com esses novos convertidos de Tessalônica. Existiu uma menina, e aqui já estou caminhando para o final, uma menina de 15 anos, no ano 177 depois de Cristo, uma escrava francesa de Lyon, cristã. Ela e tantos outros foram levados a um anfiteatro, uma espécie de coliseu, só que lá na França. Ela e muitos cristãos, sob domínio do imperador Marco Aurélio, eram chamados, porque os cristãos, eles eram pessoas um pouco diferentes, e isso o império tinha um pouco de ressalva. O império tinha seus conflitos com o cristianismo. E a colocaram para ser espetáculo. Imaginem aquele anfiteatro lotado de pessoas, e aquela jovenzinha de 15 anos ali, ela foi obrigada a sentar-se numa cadeira de ferro, de chapa quente, fogo, e a machucaram. Isso está registrado no livro História da Igreja, do primeiro biógrafo da igreja, chamado Eusébio de Cesareia. Esse livro é vendido. Então, ela foi por várias vezes chicoteada, e a plateia gostava de ver sangue, né? Já aplaudia as tragédias. E ela, com a sua fragilidade, ela conseguiu transmitir aos demais cristãos força para enfrentarem os verdugos, para enfrentarem aqueles homens os carrascos. Então, por fim, soltaram um touro, e o touro a atingiu, ela veio a morrer, mas isso é só uma história de uma jovenzinha de 15 anos. Uma jovenzinha que pode ensinar a nós, mais cascudos, a lembrarmos que a nossa fé, ela precisa estar em constância. Mas a melhor notícia é que todo sofrimento que acontece, que nós sofremos por sermos cristãos, vai chegar ao fim, quando no glorioso dia o Senhor vier com seus anjos, e com música, porque vai ter trombeta tocando, galera. Vai ter música, vai ter festa. O trigo vai ser guardado, o joio vai ficar de fora desse reino. E todo aquele que espere e aguarda o seu rei, que está sofrendo hoje, vai ter suas lágrimas enxugadas por esse mesmo rei que todos os crentes estão aguardando. E essa mensagem é àqueles que esperam a volta de Jesus. A escola do sofrimento terminará em beleza. Mas se você reconhecê-lo como o rei da igreja de Tessalônica, o rei que nós pregamos, você também pode fazer parte dessa grande festa. Mesmo que o sofrimento vier, mas ele, lembre-se, vai enxugar a lágrima de todos os crentes. Amém.